Olá, queridos irmãos e amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto deste domingo. Por questões de saúde e recomendações, neste momento, as atividades de muitas igrejas estão sendo realizadas de uma forma virtual. Este é mais um meio para continuarmos fortalecendo a nossa fé e cumprindo a missão. Estamos transmitindo diretamente aqui da Igreja Central de Itatiaia para todos vocês. Aos domingos, estamos com uma temática muito interessante do Evangelho de João. Eu sou. Essa programação é destinada a alcançar todos os nossos amigos e irmãos. Portanto, compartilhem um link para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra. O tema da programação desta noite será Eu sou, a ressurreição e a vida, com uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 11. O nosso pastor, Jonatas Natan, é quem irá compartilhar a palavra de Deus conosco. E, para conduzir esse momento com alegria, eu convido o Ministério de Louvor para juntos adorarmos ao nosso Deus. Boa noite. Vamos juntos agora adorar o nome do nosso Deus através dos louvores. Que todos possam estar glorificando o nome do Senhor. Vamos cantar agora, Verei Jesus. O maior anseio nosso é ver Jesus nas nuvens dos céus. Adorado, glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Que você e sua família possam, junto conosco, estarmos exaltando o nome do Senhor. Vamos lá? Vamos cantar. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu. E então essa luz aumentará. E milhares de anjos surgirão. Cantemos. Eu creio sim. Sim, Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Glória a Deus. A voz de Deus irá soar. Vamos lá, todos juntos. A voz de Deus irá soar. Então nas nuvens sua glória surgirá, 1000 gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Cantemos. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, sim,
virá. Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Nosso maior anseio é ver Jesus voltar. E para que nós possamos estar com Ele, nesta noite também vamos pedir para que o Senhor possa nos renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Faça desse louvor a sua oração. Faça desse louvor a sua adoração. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Peça mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Então diga para o Senhor nesta noite, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos agora fechar os nossos olhos e falarmos com o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nesta noite, ó Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos ao Senhor pelas bênçãos, pelas nossas orações respondidas e também pelas que não foram respondidas, porque o que prevalece é a tua vontade. Nós te agradecemos pela chuva que cai, pela saúde dos nossos filhos, da nossa família. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado para conosco. Pedimos perdão naquilo que nós erramos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós magoamos ao Senhor. E pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós nesta noite. Que esta noite, ó Deus, possa ser diferente. Que os nossos lares possam agora, ó Deus, ser preenchidos pela presença do Espírito Santo. Que desde já o Senhor possa estar ungindo os lábios e o coração do teu servo, o qual irá ministrar a tua palavra nesta noite. E que, ó Deus, possa haver salvação nas nossas casas, nos nossos lares. Muito obrigado por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma, castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. O meu coração está inquieto e quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti é plena. A morte traz dor e sofrimento neste mundo de pecado. Infelizmente, ela se tornou uma intrusa na vida humana, como consequência do pecado. No relato da história dos 3 irmãos de Betânia, a morte chegou àquele lar e Lázaro veio a falecer. Porém, o Eu Sou iria realizar um milagre grandioso. Em João capítulo 11, de 1 a 46, está o relato deste milagre de Jesus, a ressurreição de Lázaro. No verso 25, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao Jesus declarar essas palavras, ele está mostrando que ele é o autor e doador da vida.
Do mesmo modo, na vida espiritual, pode ser que alguém esteja morto, sem vontade de orar, de ler a Bíblia, cheio de pecados. O Senhor Jesus tem o poder de restaurar a sua vida espiritual também e trazê-la de volta. Vamos aprender mais sobre o grande Eu Sou, como a ressurreição e a vida. Uma ótima noite para você, nosso querido irmão, amigo que está nos acompanhando mais uma vez aí pelo canal Lente Nervosa TV. Estamos aí tendo alguns desafios com a conexão essas últimas semanas em que fizemos a transmissão do nosso programa. Mas em nome de Jesus, temos a certeza de que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Peço para que você esteja em oração, porque temos a certeza de que essa mensagem, que é a terceira semana que estamos aqui juntos, tentando transmiti-la ela ao seu coração, em nome de Jesus ela vai ser pregada nessa noite, porque a palavra de Deus tem poder para as nossas vidas. Eu coloquei no outro link que estava a nossa transmissão, para que aquele que tivesse algum pedido de oração, colocasse o seu pedido de oração aí no comentário. Eu vou pedir para que você faça isso, porque no final da nossa mensagem dessa noite eu vou estar orando por esse pedido de oração. Pode ser que eu estou falando para alguém que tem algum desafio emocional, algum desafio espiritual, talvez um problema familiar, talvez alguém que está enfermo na sua família, talvez a perda de um ente querido que está trazendo dor e sofrimento ao seu coração. Por isso, coloque o seu pedido de oração. Ao final nós vamos estar colocando esses pedidos diante do nosso Deus. Eu quero saudar aos nossos queridos amigos que estão nos acompanhando, irmãos aqui do distrito de Itatiaia, das nossas 12 igrejas espalhadas aqui pelo nosso distrito, mas para você também que está acompanhando aí por outras cidades aqui da Bahia, fora também aqui do nosso estado, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a série Eu Sou. Nós temos aprendido sobre Jesus como o grande Eu Sou. E nós percebemos algumas lições espirituais até aqui muito importantes para as nossas vidas e que nós vamos continuar aprendendo
durante esta noite. O título da nossa mensagem dessa noite: Eu sou a ressurreição e a vida. Nessa noite, em alguns momentos, você vai poder acompanhar alguns tópicos aqui do nosso sermão. Você vai poder acompanhar alguns textos bíblicos que serão colocados aí para que você possa acompanhar junto conosco. Vamos orar, falar com o nosso Deus, para assim estudarmos a sua palavra. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que temos nessa noite de estarmos aqui, mais uma vez reunidos para transmitirmos a Tua palavra às pessoas. Pedimos ao Senhor que conduza esta transmissão, para que possamos chegar aos lares das pessoas, para que cada equipamento, para que cada cabo, para que cada das ferramentas que estão sendo utilizadas aqui, possam ter a Tua mão poderosa a guiar para que esta transmissão seja uma bênção para as nossas vidas. Senhor, nesse momento, abre o nosso entendimento, fala aos nossos corações, traz conforto às nossas vidas, traz esperança aos nossos corações, principalmente diante do cenário que estamos enfrentando em nosso mundo, em nosso país, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo as nossas vidas, fortalecendo a cada um de nós, e para que em meio a todos esses desafios, possamos confiar de que o Senhor é o grande eu sou e que está no comando da história desse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Nós estudamos sobre algumas temáticas muito importantes nessas últimas semanas em que estamos aprendendo desde o mês de maio, também agora no mês de junho, sobre Jesus como o grande eu sou. E para deixar claro, e para destacarmos aquilo que nós aprendemos, nós percebemos que o eu sou aparece como uma palavra-chave ou uma expressão-chave no livro, no Evangelho de João. E ela está ligada pelo menos a 7 metáforas. E essas 7 metáforas estão ligadas a Jesus e enfatizam a sua divindade. Nós percebemos, quando estudamos sobre esse primeiro tema, de maneira grandiosa, como João descreve a divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus. Ele destaca de maneira grandiosa Jesus como aquele que se tornou ser humano, habitou entre nós e esteve em nosso meio. E de maneira grandiosa, a expressão eu sou é destacada, ligada a 7 metáforas, a 7 figuras de linguagem que enfatizam a divindade de Jesus. Percebemos que esta ligação tem uma ênfase muito forte com o texto de Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, quando Moisés, ali na presença de Deus, o Senhor se manifestou para ele naquela sarça ardente, e Deus se apresenta, Jesus se apresenta como o grande eu sou. Podemos então perceber que essas expressões, essas metáforas, como temos estudado, enfatizam a divindade de Jesus. E nessa noite, nós iremos estudar mais um desses temas. Mas fazendo menção sobre 4 temas que nós já estudamos até aqui e que você pode conferir aí no Lente Nervosa TV, esses temas, se você deixou de assistir qualquer um deles, ou compartilhar também com seus amigos para que eles estejam aprendendo mais da palavra de Deus, nós temos o tema do Eu sou o pão da vida. E nós estudamos que Jesus, muito mais do que saciar uma fome física, muito mais do que resolver um problema físico, do que foi o milagre que ele realizou, da multiplicação em pães e peixes, podemos perceber que Jesus, ele quer realizar um milagre espiritual em nossa vida. Ele deseja saciar a nossa fome espiritual. Ele deseja resolver os problemas da nossa vida de ordem espiritual. Claro que ele também pode resolver as questões materiais, mas ele está mais preocupado em saciar a nossa vida espiritual. Aprendemos que Jesus também é a luz do mundo. E entendemos o contexto em que Jesus proclamou essas palavras. Era o momento da festa
tabernáculos e havia todo um ritual que era realizado durante essa festa. Mas Jesus queria mostrar para as pessoas que a verdadeira luz do mundo e que o cumprimento de tudo aquilo que as festas bíblicas, judaicas que eram realizadas, estavam se cumprindo nele. Ali estava Jesus como a verdadeira luz do mundo. Ele precisa ser também a luz do mundo na sua vida. Ele precisa fazer a diferença também, iluminar o seu caminho. Se você, meu amigo que está me ouvindo, meu irmão, tem se sentido em trevas espirituais, tem se sentido distante de Deus, busque ao Senhor, Ele é a luz do mundo. E nós estudamos também no Evangelho de João, no capítulo 10, duas metáforas, duas figuras de linguagens que estão nesse capítulo. Eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. E nós entendemos de maneira grandiosa Jesus sendo aquele que abre a porta para a salvação. Jesus como aquele que conduz a cada um de nós para estarmos mais perto dele. E também entendendo que esse grandioso Deus é o nosso bom pastor. E nessa noite, nós vamos aprender sobre Jesus como a ressurreição e a vida. Abra sua Bíblia, João capítulo 11, verso 25. O nosso texto-chave dessa noite está no capítulo 11 de João, capítulo 11, verso 25. E nós vamos estudar então o quinto eu sou, ou a quinta metáfora, ou a quinta figura de linguagem que aparece no livro de João, no Evangelho de João, ligada a Cristo. Abra sua Bíblia, vai estar também aí para que você acompanhe na sua tela, mas se você quiser ir lá, correr, pegar a sua Bíblia rapidinho, abra a palavra de Deus. João capítulo 11, verso 25. Abra a sua Bíblia. Olha o que nos diz aí o texto de João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vamos estudar então nessa noite quando Jesus proclamou essas palavras. O porquê de Jesus expressar como sendo a ressurreição e a vida. Sabe, nessa noite, ao estudarmos sobre essa temática, talvez eu estou falando para você que já enfrentou a dor da morte ou a perda de alguém que você tanto amava. Pode ser que eu estou falando para alguém nessa noite e que a morte dilacerou o seu coração e você enfrenta a dor e esse sofrimento tão terrível do que essa intrusa causou na vida do ser humano. O que esta dor tem lhe perturbado, a dor da morte, a dor da separação. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu querido amigo que me ouve nesta noite, esta mensagem é para você, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de Deus para nós. E o objetivo da mensagem de Deus para mim e para você nessa noite é: a morte se tornou uma intrusa na história desse mundo. Contudo, a esperança no autor e doador da vida que venceu a morte, o grande eu sou, Cristo Jesus. Mas essa noite nós vamos analisar quando Jesus proclamou, expressou essas palavras, como eu sou a ressurreição e a vida. Em que momento Jesus proclamou de maneira grandiosa essas palavras como autor, como doador da vida? Vamos então para o contexto histórico da Bíblia Sagrada do Evangelho de João. Nós percebemos que o contexto histórico é a retirada de Jesus de Jerusalém. Quando você olha aí para os versos finais do capítulo 10 de João, você vai perceber que Jesus, após uma série de conflitos religiosos, relatados do capítulo 7 a 10 do Evangelho de João, ele se retira de Jerusalém. E nós já vimos nos contextos das outras mensagens, muitos desses conflitos, muitos desses momentos que Jesus passou por esses desafios, por esses debates, por esses confrontos com os líderes religiosos que não o aceitavam como Messias, que não o aceitavam como o grande eu sou. E aqui Jesus, ele está se retirando de Jerusalém. Até que nesse momento em que Jesus estava se retirando de Jerusalém, ele recebe uma notícia. E qual foi essa notícia que Jesus recebeu? O seu amigo Lázaro estava
enfermo. E por que Lázaro era tão próximo, era tão amigo de Jesus? Jesus tinha uma proximidade muito grande, não apenas com Lázaro, mas com as suas irmãs Marta e Maria. E no local onde eles viviam, que era um lugar chamado Betânia, Jesus muitas vezes ia àquele lugar, se aconchegava no lar daqueles irmãos, passava horas ali com ele. Aquela família tinha uma intimidade muito grande com Jesus. No livro de Ellen White, Desejado de Todas as Nações, o capítulo 58, você depois pode ler melhor sobre esse relato, na página 524. Ali diz que entre os mais firmes discípulos de Cristo, achava-se Lázaro de Betânia. Desde o primeiro encontro que tiveram, havia sido forte sua fé em Cristo. Profundo era o amor que lhe dedicava, e muito amava o Salvador. Ali estava um dos amigos de Jesus, a quem se apegava Jesus e aquela família, muito próxima também de Jesus. Mas o que aconteceu? Lázaro ficou doente. O melhor amigo de Jesus foi atingido por uma doença. Sabe, querido amigo, querido irmão, infelizmente nesse mundo de pecado, nenhum de nós estamos livres de sermos acometidos pelos desafios que o pecado causa à vida dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, de você como ser humano. Porque infelizmente a morte, a doença, o pecado se tornou uma consequência da desobediência, entrou nesse mundo com o surgimento do mal. Infelizmente, nós somos acometidos por problemas. E pode ser que eu estou falando para você nessa noite que está aí sofrendo com um problema, com alguma doença, com algum desafio e se pergunta o porquê. Ou talvez, como aquela família, sabia que o seu irmão estava doente, foi em busca de Jesus. As pessoas estão sujeitas aos problemas da vida. Mas essa noite, ao estudarmos o Evangelho de João no capítulo 11, daqui a pouco nós vamos entender porque Jesus se expressa dessa forma. Nós vamos entender pelo menos 3 lições ligadas ao capítulo 11. E para nós entendermos depois porque Jesus se declara como sendo a ressurreição e a vida. A primeira lição: o tempo divino prepara o melhor de Deus para nós. O tempo divino prepara o melhor de Deus para mim e para você. Quando nós olhamos para o relato bíblico, nós percebemos que Jesus soube da notícia. Se você voltar aí para os versículos iniciais do capítulo 11, Jesus soube da notícia, o seu amigo está doente, e Jesus ficou mais 2 dias aonde ele estava. Aparentemente, para mim e para você, ao olharmos essa situação e dizermos assim: cadê Jesus? Por que ele não vem resolver o meu problema imediatamente? Com certeza era aquilo que se passava na mente, no coração daquelas irmãs, como nós vamos perceber nos versos adiante. Senhor, está enfermo aquele que amas. Foi a notícia que Jesus recebeu, diz o verso 3. Mas Jesus recebeu a notícia e ficou mais 2 dias onde estava. E os seus discípulos questionavam: como é que Jesus sabe da notícia? E ao invés dele ir resolver o problema, Jesus continuava lá. E pode parecer que na minha e na sua vida, o tempo divino, a demora de Deus, não seja compreendida por mim e por você. Os desafios que eu e você enfrentamos, parece não ser compreendido muitas vezes, mas Jesus não foi imediatamente. Mas a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite é isso: que o tempo divino prepara o melhor para nós. Aqueles discípulos começaram a olhar para aquilo dali e não entender. Mas Jesus olha para os seus discípulos, se você perceber, no verso 4 do capítulo 11. Ao receber a notícia, Jesus disse assim: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, diz o verso 5 do capítulo 10. Embora Jesus amava, Jesus tinha uma afeição
algo profundo por aquela família. Ele sabia que ainda não era o momento de ir lá. Havia algo mais grandioso do que simplesmente curar Lázaro de uma enfermidade. Havia uma manifestação de Jesus como Filho de Deus a ser demonstrada através da vida de Lázaro e daquelas irmãs, Marta e Maria. Jesus demorou. Mas depois disse para os seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Jesus estava ali 2 dias, recebe a notícia e ainda disse assim: vamos para a Judeia. E os discípulos começam a questionar mais ainda: mas como é que o Senhor vai sair daqui e vai para a Judeia? Os judeus vão procurar apedrejar-te e você vai voltar para lá? Mas Jesus disse assim: fique tranquilo, fique em paz. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele está sempre no controle da história. Pode parecer que muitas vezes, como nós temos dito, que o tempo divino parece demorar para nós. Parece demorar. Mas o tempo divino prepara o melhor para nós. Depois disso, Jesus, de maneira categórica, fala para aqueles discípulos: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E aí onde vem agora um grande desafio: como assim? Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus estava usando uma figura de linguagem para se referir à morte. E aí rapidamente eu tenho que destacar algumas coisas aqui para você que está aí assistindo esta mensagem. O que é a morte? Jesus, para falar sobre o que é a morte, ele usa uma comparação. E ele diz assim: a morte é um sono. E essa palavra que está sendo usada na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, quando aparece a palavra grega associada a isso, ela está ligada a adormecer, a morrer. Essa palavra tanto pode ser usada para o sono comum ou o sono da morte. Mas quando Jesus estava se referindo que Lázaro adormeceu, ele estava literalmente querendo dizer: Lázaro morreu. Infelizmente hoje nós percebemos que existem ensinamentos bíblicos dizendo que quando as pessoas morrem, elas vão para algum lugar. Mas biblicamente falando, quando alguém morre, essa pessoa descansa, ela vai para o pó da terra, e o sopro de vida e o fôlego de vida volta para Deus. Eu não vou ter tempo de explicar todos esses aspectos, mas quero destacar algumas coisas para você. Quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos perceber, eu quero aí destacar pelo menos 8 razões para mostrarmos o que é a morte na Bíblia, ou essa comparação de Jesus à morte como um sono. Primeiro, a morte é um estado de inconsciência, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Segundo, quando alguém morre, há o repouso de todas as suas atividades, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Não há pensamento, Salmos 146, verso 4. Quarto motivo, o sono não termina com o despertar. O sono só termina com o despertar. Jó capítulo 14, verso 12. Da mesma forma, quando alguém descansa, quando alguém deita para tirar um cochilo ou para dormir, literalmente falando, o que desperta essa pessoa do sono é o momento em que ela volta a si, em que ela desperta. Da mesma maneira, para alguém voltar à vida, para alguém vencer a morte, ela precisa ser despertado desse sono, desse descanso em que ela está. Quinto, não há comunicação com os vivos. Eclesiastes capítulo 9, verso 6. Não há emoções. Eclesiastes capítulo 9, verso 6 também. O sono é natural a todos, assim como todas as pessoas, naturalmente, quando estão cansadas, ou naturalmente na nossa rotina do dia a dia, é necessário repousar. A morte também é algo que passou a ser natural a todos os seres humanos. É algo que, infelizmente, eu e você podemos passar por esse problema, podemos ser acometidos por esse mal. E o oitavo motivo, quando alguém morre, não há louvor. Salmo 115, verso 17. Você pode estudar melhor sobre isso daí,
Essas oito razões está no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 1125. Mas aqui é para ficar bem claro que o que é verdadeiramente a morte na Bíblia. Quando alguém morre, acabou a vida. Cessou. Isso é o que havia acontecido de fato com Lázaro. Jesus usou para mostrar de maneira figurada, de maneira simbólica, um exemplo para dizer assim: Lázaro adormeceu, Lázaro está no sono da morte, mas eu vou despertá-lo. E Jesus então, depois de 4 dias, ele aparece em Betânia. E aí nós temos então a segunda lição que nós precisamos compreender nessa noite. Infelizmente, eu e você podemos buscar todas as respostas, podemos buscar todos os porquês para a nossa vida, mas jamais compreenderemos a morte. Jamais entenderemos por que alguém que eu amava teve que partir, teve que descansar. Nós não vamos entender isso, porque nós, seres humanos, não fomos criados por Deus para morrermos. O ideal e o plano de Deus era que tivéssemos a vida eterna, mas como eu disse, a princípio, a morte se tornou uma intrusa na história do ser humano. A morte, infelizmente, entrou na vida humana e o pecado, a morte vieram como consequências dessa desobediência. Por isso, eu e você não compreenderemos a morte. As pessoas não foram feitas para morrer. Inclusive isso, quando Jesus veio ao encontro daquelas irmãs, elas falaram isso. João capítulo 11, verso 20 e verso 32. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E sabe, muitas vezes nós vamos falar dessa mesma forma, diante dos problemas, diante das certezas, diante dos desafios da minha e da sua vida. Eu e você vamos falar da mesma forma. Senhor, se você tivesse agido dessa forma, se o Senhor tivesse feito desse modo, não teria acontecido isso. Não compreenderemos a morte. Assim como tem muitas coisas da nossa vida que nós jamais compreenderemos enquanto estivermos aqui. Chorar também e estar triste é consequência do pecado. E nós vamos perceber que o choro está presente na demonstração e nas ações das pessoas que estavam ali. Mas deixa eu deixar algo bem claro. Na cultura judaica, na cultura das pessoas ali daquela época, havia a questão de prantear. Então as pessoas se reuniam diante da situação de alguém que havia morrido. E essas pessoas, no processo de luto, no processo de sofrimento daquela família, elas iam para lá prantear. E o próprio Jesus chama a atenção nesse sentido, porque muitas pessoas que estavam ali eram judeus. Eram pessoas que conheciam a família de Marta e Maria, vieram para estar com eles. Mas Jesus também conhecia a verdadeira intenção do que estava no coração daquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas estavam ali pranteando, usando atos de gemidos artificiais. Mas quando a Bíblia diz que Jesus chorou, capítulo 11, verso 35 aí do Evangelho de João, Jesus chorou como um ato de compaixão, como um ato de misericórdia. Primeiro porque isso mostra que Deus se compadece da nossa situação, do que você está enfrentando. Ele entende a sua dor, Ele entende o seu sofrimento. E Jesus chorou ao ser tocado e se identificar com a dor do outro. Mas Jesus também chorou porque Ele sabia que muitos dos que estavam ali eram ignorantes dos seus corações, não estavam de fato com seus corações abertos para aceitá-lo como Salvador, como o grande eu sou. Olha o que diz João capítulo 11, verso 37. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que esse não morresse? O ceticismo era algo
que estava no coração dos judeus ali presentes. Eles já haviam presenciado diversos milagres de Jesus. E agora ainda usavam perguntas para acusar, para falar que Jesus não havia feito nada pelos seus amigos. Mas Jesus estava naquele momento, embora ele não curou Lázaro a princípio da sua enfermidade, mas Jesus estava ali para demonstrar um dos grandiosos milagres que a Bíblia registra para nós, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus estava ali para demonstrar, mais uma vez, quem ele era, o grande eu sou, o Messias, o Salvador, o autor e doador da vida. Nós vimos até aqui duas lições. A primeira lição que nós vimos, o tempo divino pode demorar muitas vezes para nós. Não entendemos, porque muitas vezes Deus não atende imediatamente, mas Ele sabe o melhor para nós. Segunda lição que nós vimos, não compreendemos a morte. Terceira e última lição, em meio à crise, Jesus é a esperança. Eu vou repetir mais uma vez, terceira lição, em meio à crise, Jesus é a esperança. Nós estamos passando nesse mundo de pecado por tantas crises, e mais agora, no ano de 2020, estamos passando por uma crise tão violenta, pelo que nós temos percebido de vidas ceifadas através do Covid-19. Nós temos visto uma crise política, nós temos visto uma crise emocional na vida de tantas pessoas, nós temos visto uma crise econômica, mas em meio à crise, Jesus é a esperança. Em meio à crise, o grande eu sou aparece para dizer que há esperança para a nossa vida. E aí então nós percebemos que em meio a isso, quando a situação parecia sem solução, sem sentido, Jesus tinha ido ali. Quando aquelas irmãs choravam e perguntavam se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A demonstração do grande eu sou demonstra Jesus falando sobre a ressurreição. Quando Cristo fala sobre a ressurreição, eu sou a ressurreição, Cristo está olhando não apenas para aquele momento, o milagre que ele vai realizar na vida de Lázaro, mas ele está olhando para o futuro, quando em sua segunda vinda, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55, ele, como autor da vida, enfrentaria a morte, mas ele venceria. E mais uma vez, no final de todas as coisas, quando Cristo vier para dar o veredito, quando Cristo vier para despertar aqueles que descansaram, a morte será vencida. Ele trará a vida. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou o autor da vida, eu tenho poder sobre a morte, eu vou mostrar que a morte será vencida. E Cristo não ficou naquela tumba também. No terceiro dia da ressurreição, Jesus venceu a morte, e ele então diz: eu sou a ressurreição, eu venci, eu vencerei a morte, eu trarei novamente a vida àqueles que partiram, àqueles que se foram. Mas Jesus também diz, além de ser a ressurreição, eu sou a vida. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 530, é bem fantástico quando ela fala assim: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Em Cristo está a razão da nossa existência. Cristo é autoexistente, Ele nos criou como propósito. E mesmo que o pecado tenha tentado frustrar os planos de Deus nesse mundo, a morte será vencida ao final de todas as coisas. A vida eterna será concedida novamente a todos nós. Sabe, querido amigo, querido irmão que me assiste aí nessa noite, em meio às crises e desafios, Deus está conosco. Mas em meio às crises e aos desafios, nós precisamos entender duas coisas. Precisamos do esforço humano, e nós também teremos o auxílio divino. Diante do milagre, Jesus poderia ter realizado imediatamente aquele milagre, mas ele disse assim: tirai a pedra.
João capítulo 11, verso 39. Tirai a pedra. Jesus não tinha poder, mas porque ele pediu para que a pedra fosse tirada? Jesus estava ali para quebrar alguns paradigmas. Havia uma crença judaica de que uma pessoa, depois que morresse, ou se ela viesse a falecer, ela podia ressuscitar até 3 dias. Isso você pode conferir, se você quiser, a Bíblia de Estudo Andrews, na página 1386, nos comentários. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128. E Jesus estava ali para quebrar um paradigma. Remova a pedra. E qual foi a reação quando Jesus pediu para que tirasse a pedra? Mas Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, não tem mais jeito, já era, não tem mais solução. Pode parecer que também na sua vida, muitas vezes quando Deus quer fazer um milagre, quer restaurar a sua fé, quer mudar a sua vida, muitos de nós duvidamos, apresentamos desculpas, mas Senhor, já cheira mal, não dá mais certo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a pedra foi tirada. Jesus estava ali para realizar, como o grande eu sou, a ressurreição e a vida. Um dos milagres que seria para a glória e para a manifestação do poder de Deus. E que tinha o propósito de levar as pessoas a crerem, através daquele milagre, a demonstração de quem Ele era, o grande eu sou, e que Ele tinha poder sobre a morte. Um dos maiores milagres de Jesus. Nessa noite, ao concluirmos essa mensagem, nós podemos perceber que Jesus chamou o morto à vida. Ele o clamou em alta voz. João capítulo 11, versos 43 e 44. Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora. Aquele que estava morto acorda todo atado. Jesus pede para que seja tirado as ataduras. Jesus, que tem poder sobre a morte, diz: Lázaro, vem para fora. Jesus tem o poder sobre a morte. Ele é o autor da vida. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 530. Esse livro da escritora Ellen White. Essa mensageira de Deus. Esse pensamento diz assim, essa citação do livro Desejado de Todas as Nações fala o seguinte: o que Cristo estava prestes a realizar em ressuscitar a Lázaro dos mortos representaria a ressurreição. Por suas palavras e obras, declarou-se o autor da ressurreição, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder de dar a vida eterna. Ali estava um dos grandiosos milagres de Jesus. O livro de João, ele descreve 7 milagres de Jesus. E o 7º e último milagre registrado na primeira parte do Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. Mas depois que Jesus realizou aquele milagre, veio uma reação. O verso 45, os versos 45 e 46, diz que aquele milagre realizado por Jesus dividiu as pessoas em 2 grupos. O verso 45 diz que muitos dos judeus que vieram visitar o lar daqueles irmãos, que vieram se compadecer com a dor daqueles que ali estavam, eles creram em Jesus. Por outro lado, o verso 46 diz que muitos dos judeus que ali estavam também, que conheciam sobre Jesus, já tinham visto os milagres de Jesus, saíram para falar para os fariseus, para entregarem Jesus às autoridades. Dois grupos, 2 decisões. Da mesma forma, você está escutando essa mensagem nessa noite.
Você está escutando as palavras de Deus essa noite? Você está entendendo que você precisa tomar uma decisão na sua vida? Você vai ficar como em qual grupo? No grupo daqueles que vão aceitar Jesus como o grande eu sou e crer nele e saber que ele é a ressurreição e a vida e crer que em Jesus há esperança? Ou você vai se tomar decisão do outro grupo que saiu para criticar, como muitas pessoas têm feito? Pegam a Bíblia não como o intuito de se converter, não como o intuito de deixar ser guiado pela palavra de Deus, mas para se levantar com críticas, com interpretações distorcidas. Há duas decisões, há duas escolhas, há dois lados. Mas infelizmente você não pode ficar nessas duas escolhas. Você não pode tomar as duas decisões. Ou você vai estar de um lado, ou você vai estar do outro. 3 lições que nós vimos nessa noite. E eu quero recapitular com você. O tempo divino nem sempre vai ser compreendido por nós. Mas o Senhor tem o melhor para mim e para a sua vida. Segunda lição: não compreendemos a morte, porque eu e você não fomos feitos para morrer. Terceira lição: em meio à crise, Jesus é a esperança. Eu sei que a morte é uma realidade, eu sei que chorar é uma realidade, eu sei que sentir dor é algo que eu e você vamos passar enquanto estivermos nesse mundo. Mas entendemos nessa noite que quem está morto apenas dorme. Mas podemos ter a convicção, a certeza de que Jesus, que é o autor da vida e a ressurreição, o mesmo Jesus que consolou a Marta e a Maria, nos dá esperança nessa noite, que Ele está voltando para buscar a mim e a você. Você crê nessa promessa? Você crê em Jesus como o grande eu sou, a ressurreição e a vida, que pode resolver os seus problemas? Pode ser que eu estou falando para alguém que não está morto, fisicamente falando, mas está espiritualmente morto. Em que sentido? Não lê mais a Bíblia, não ora, está distante de Deus, tem enfrentado tantos problemas na sua vida. Mas esse Jesus pode fazer a diferença também na sua vida, querido amigo, querido irmão. Nós iremos ouvir uma música nesse momento. Enquanto essa música estiver sendo cantada, tem um convite de Deus para você. Eu não sei se você precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Dizer assim: Senhor, entra no meu coração. Talvez você não foi batizado ainda e precisa entregar a sua vida a Jesus. Deixar que Ele de fato seja a ressurreição e a vida na tua existência. Pode ser que eu estou falando para você que está enfrentando uma luta, um desafio espiritual, a dor da separação. Enquanto você ouve essa música que vai trazer esperança para o meu e para o seu, para o meu e para o seu coração, aí onde você estiver, eu quero que você se coloque em pé. E embora eu não esteja lhe vendo, mas Deus está lhe vendo. Se coloque em pé. Se você está com o seu smartphone, com o seu celular, segura ele na mão. Se você está aí perto da sua televisão assistindo, fica em pé aí perto da televisão. Atenda o chamado de Deus nessa noite. Aceite Jesus como o grande eu sou, como aquele que pode fazer a diferença, que pode nos dar esperança. Enquanto você ouve essa música, eu vou estar orando por você. Ao final vou colocar também os pedidos de oração que foram feitos. Entregar a minha e a sua vida a Jesus.
Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, se o emprego não vingar, se o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Esse é o momento de nós fazermos uma oração de entrega a Deus. Eu sei que muitos colocaram os seus pedidos de oração aí no comentário, aí no chat. Nós vamos estar orando. Eu sei que não podemos lembrar de todas as pessoas, mas Deus tem esperança para nós.
o grande eu sou, a ressurreição e a vida, aquele que tem esperança para os impossíveis. Se Jesus foi capaz de fazer a diferença na vida de Lázaro, Ele é capaz de fazer a diferença na sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, obrigado porque mais uma vez a palavra do Senhor foi aberta, falou aos nossos corações, para nos trazer esperança, para nos trazer ânimo, para nos trazer conforto. E obrigado porque nessa noite aprendemos sobre o Senhor como o grande eu sou e aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que venceu a morte e aquele que virá mais uma vez para nos buscar. E aqueles que se foram, que descansaram em Ti, nós temos a certeza de que na manhã da ressurreição, quando o Senhor voltar para nos buscar, as nuvens do céu vão se abrir e o Senhor dará um brado, chamando a todos que descansaram, e eles se levantarão. Mas pode ser, Senhor, que nessa noite, estou falando também para uma pessoa que está morto espiritualmente. Alguém que nesse processo desafiador que estamos enfrentando, não tem orado, não tem lido a Bíblia, está afastado de Ti, a vida parece sem sentido. Eu quero colocar a vida desta pessoa em Tuas mãos nessa noite, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pela família do irmão Dão, que pediram oração, perdeu sua esposa, perderam um ente querido e com certeza estão passando pela dor nesse momento do que a morte causa. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor, a vida de Edileuza, de Tânia, do André, da Dilma, de todos aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão neste momento. São tantas pessoas que estão cheias de desafios, de lutas espirituais, desafios emocionais, desafios de doenças. Eu quero colocar, Senhor, cada um desses pedidos, cada uma das vidas das pessoas que estão nos assistindo nessa transmissão em Tuas mãos. Que essa esperança que ouvimos nessa noite na Tua palavra invada o nosso coração. Que possamos crer em Ti, que a nossa fé seja fortalecida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos estar orando, como eu disse, por cada um dos pedidos que foram colocados aí no chat, para que o Senhor possa estar com você. Não posso deixar de mandar um abraço aqui para Dilma. Dilma, que sempre tem nos acompanhado. Um abraço para você e para a sua família, dona Dilma. Jesus abençoe. A todos os outros. Eu sei que são muitos nomes e pessoas que estão nos acompanhando, mas fique ligado. Domingo que vem vamos estar juntos para mais uma temática. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui no canal Lente Nervosa TV. Que Deus abençoe, uma boa noite, até o nosso próximo encontro.